Ontem teve o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil e o Marcel Capretti já está aqui comigo. Marcel, bom dia, noite difícil para os times paulistas, hein? É verdade, Marco, bom dia, um abraço a todo mundo ligado aqui na VTV. Bom, ontem é uma noite trágica, né? Uma noite para ser esquecida pelo futebol paulista. Tínhamos 3 representantes nas quartas da Copa do Brasil e agora na semi, nenhum. Os 3 eliminados, Santos, Corinthians e Palmeiras. Que fase, hein, Marco? Difícil mesmo. Olha, a gente vai começar falando do Santos. A nossa equipe foi lá acompanhar o sofrimento da torcida alvinegra. Os torcedores do Peixe estavam confiantes, mas cautelosos. Jogo difícil, mas vitória sempre, né? Não tem como torcer para outro resultado. 2-0 Peixe. Devido ao Internacional ter que sair para a vitória, é capaz de abrir os espaços, fazer velocidade no ataque, é capaz de acabar facilitando o jogo para a gente. Mas o gol do Internacional aos 9 minutos de jogo foi um banho de água fria e desanimou os santistas. Foi uma ducha bem fria na cabeça nossa. Vamos ver, o Santos não está jogando legal, mas eu espero que ele mude um pouco agora o time para tentar pelo menos um empate e quem sabe a vitória, né? A diferença era pouca, né? Esperávamos fazer o quê? Um golzinho agora, logo no finalzinho, para dar aquela equilibrada na partida. Está difícil, mas acredito. Segundo tempo e o torcedor tenso assistia concentrado. E quando o Internacional marcou o segundo gol no finalzinho da partida, os santistas ficaram perplexos. Com a vitória por 2-0, o Inter passa para a semifinal e o Santos dá adeus à Copa do Brasil. O time tinha uma vantagem, que a gente sabia que era pequena, mas não correspondeu, né? O time não sei o que está acontecendo, que ultimamente ele não tem desenvolvido fora de casa, então está indo muito ruim. Futebol é assim, né? O que vale aqui tá entre a amizade, aquela risada, aquela amizade entre a gente, o que vale é isso. Santos sempre Santos o resto da vida. Marcel, o Santos precisava de muito pouco e não conseguiu segurar nem o time reserva do Inter. O que houve? Olha, Marco, inexplicável, inadmissível. O Santos, para mim, era o favorito para ser o campeão da Copa do Brasil. Eu vinha falando aqui nos jornais, com você, com a Vanessa, no VTV Futebol Esporte Show, que para mim o Santos tinha tudo para ser campeão. E eis que o Santos para nas quartas de final, diante do time reserva do Internacional. Veja só, né? O time titular do Inter luta desesperadamente contra o rebaixamento no Brasileiro. Aí o time reserva ganha do Santos. Inacreditável. Faltou intensidade para o Santos, faltou uma organização coletiva maior, né? Taticamente você pode falar que o Vitor Bueno ou o Jean Mota fizeram falta, né? Que jogam praticamente na mesma função. Mas não dá só para crucificar, por exemplo, o Paulinho, que foi o titular ontem, né? Um só jogador não pode quebrar toda uma produtividade ofensiva. O Santos não foi intenso, o Santos não teve profundidade, não fez as triangulações como costuma fazer, não teve a troca de posição na direita, por exemplo, né? Muito eficaz que vinha sendo com o Vitor Ferraz e o Renato, não teve nada disso. Olha, uma decepção tremenda a equipe do Santos. Repito, colocava todas as minhas fichas no Peixe para ser campeão e não é que o Santos nem na semifinal chegou, Marco? Pois é, e sobrou para o Santos agora tentar segurar uma vaguinha na Libertadores, né? É verdade, não, pelo G6 até que tá tranquila a situação do Santos, né? O Peixe podia ter chegado em terceiro lugar se tivesse vencido o Grêmio, mas está em quarto, 6 vão para pré-Libertadores, né? 3 para a fase de grupos e os outros 3, né, do quarto ao sexto, para pré-Libertadores. Olha, tem que fazer muito esforço, tem que fazer muita coisa errada para o Santos perder esse lugar no G6, né? Tá praticamente garantido aí que esse clima negativo, que essa energia ruim que ficou depois da eliminação de ontem, não contagie o time para o Campeonato Brasileiro, porque aí seria a frustração da frustração, viu, Marco? É, que sirva de aprendizado, pelo menos, né? E o Palmeiras entrou em campo ontem também com o time reserva, empatou e quase conseguiu a classificação, Marcel. Quase conseguiu, né? Você vê que o Palmeiras tem um elenco numeroso. Eu discuto muito a qualidade das peças de reposição do Palmeiras, né? Elenco numeroso não quer dizer que o elenco é bom. Por exemplo, o Arouca, né? Não conseguiu jogar no Palmeiras nem um quinto do que jogou no Santos. Você pega também na frente o Rafael Marques, é um jogador que eu duvido muito da qualidade, Leandro Banana, o próprio Barrios, que é bom jogador, mas não consegue jogar no Palmeiras. Então tem um elenco numeroso, mas evidentemente que quem entra num time reserva, como foi o de ontem, por exemplo, não tem a mesma qualidade da equipe titular. O Palmeiras saiu na frente, teve um jogador expulso, né? Isso aí pesa demais. Num jogo decisivo, num jogo eliminatório como era o de ontem,
perdeu o Allione expulso, evidentemente que prejudicou as ações do Palmeiras. Agora, o foco do Verdão, Marco, está todo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não ganha um campeonato nacional da Série A, da primeira divisão, lógico que é o que conta para um time da grandeza do Palmeiras, desde 94. 22 anos sem ganhar esse título. Então os esforços se voltam agora para o Brasileiro. O Palmeiras está 4 pontos na frente do Flamengo. Agora, que dava para brigar pelas duas competições é fato. Aqui no Brasil a gente fala muito em calendário, em cansaço, reconheço tudo isso. Agora, 2 jogos por semana nessa altura do campeonato, o time tem que ter concentração em 2 competições ao mesmo tempo sim, né, Marco? Isso aí depende muito também de elenco, né, Marcelo? Que o pessoal vai cansando, vai chegando aí no final do Campeonato Brasileiro, que tem Copa do Brasil, alguns jogaram Libertadores também. O time vai cansando, mas pelo jeito o Palmeiras aí já tá com cheiro de campeão esse ano. No Brasileiro eu diria que o Palmeiras só perde para ele mesmo, né? No Rio se fala muito do Flamengo, do cheirinho do título. Agora, são 4 pontos, né? 4 pontos na frente, faltando 7 rodadas. O Palmeiras perde para ele mesmo por quê? Se fica ansioso, se ficar nervoso. O técnico Cuca melhorou um pouquinho depois que ganhou a Libertadores com o Atlético Mineiro em 2013, mas ele é uma pessoa, né? Vai além da figura do técnico, ele é uma pessoa nervosa, muitas vezes insegura. Isso não pode passar para o elenco, que é um elenco, sobretudo, jovem, né? A gente pega esse time titular do Palmeiras, composto aí por vários garotos que ainda não têm aquela maturidade, que ainda não ganharam grandes títulos. Então o Palmeiras só perde se de repente num jogo tropeçar, no jogo seguinte entrar nervoso e não mantiver o mesmo nível. Porque se jogar o que vem jogando, pragmático é verdade, mas eficiente, sem aquele brilho do começo do campeonato, mas muito duro de ser batido, eu diria que não tem como o Palmeiras não ser campeão, viu, Marco? Marcel, e o Corinthians, em que papelão? Precisava empatar para garantir a vaguinha na semi, mas nem isso. Não conseguiu nem segurar o Cruzeiro lá. 4-2, é isso? 4-2, Marco. Você vê. Mas olha, o time do Corinthians é para isso mesmo, né? A gente não pode iludir o torcedor aqui. O corintiano sabe muito bem que o problema nunca foi técnico. Depois que saiu o Tite, evidentemente que teve uma queda. Não dá para você repor no nível do Tite. Ele é o melhor técnico do Brasil. Aí chegou o Cristóvão Borges. Ok, eu não teria contratado o Cristóvão, mas também não teria demitido o Cristóvão. Aonde que ele estava fazendo errado, né? Aonde que um outro técnico dos disponíveis aí poderiam fazer diferente? O time é esse aí, o padrão, o nível, a qualidade do Corinthians é para ficar em 6º, 7º, 8º no Brasileiro, é para chegar de repente no máximo até uma 4ª, uma semifinal de Copa do Brasil. Não dava para imaginar, Marco, esse time do Corinthians limitado como é, né, com jogadores esforçados, de nível razoável, mas não ótimo, como Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marlone. Não dava para imaginar mais do que isso, né? A culpa não é do Oswaldo, a culpa não era do Cristóvão, do Fábio Carille. A diretoria desmanchou o time campeão brasileiro, desmanchou o time que jogou a Libertadores e o resultado é esse aí. É time para quartas de final de Copa do Brasil e para no máximo aí 5º, 6º, 7º, 8º de Brasileiro, Marco. Muita mudança aí no Corinthians esse ano. Marcel, daqui a pouco você volta com o Futebol Sport Show, é isso? Exatamente, coladinho aí com o jornal, você encerra, eu já começo aqui com o Futebol Esporte Show. Vamos falar da Ponte Preta, né, que pega o São Paulo no sábado. Tem o Guarani, que tem uma tarefa dificílima pela Série C contra o ABC. Mais gols, tem muita coisa. Futebol Esporte Show, 12h15 aqui na VTV SBT, Marco. Então a gente se encontra 12h15, Marcel. Um abraço.